Uma boa noite a todos. Que o nosso irmão maior Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz, a sua luz, e que nós, principalmente nós, estejamos receptivos à sua mensagem. Antes da nossa conversa, eu tenho um convite a fazer a todos vocês. Este ano, 2023, mais precisamente no mês de setembro, nos dias 22, 23 e 24 de setembro, nós estaremos realizando o 8º Congresso Espírita de Sergipe. Será uma festa grandiosa, porque nós estamos preparando com muito carinho, dá muito trabalho, mas é prazeroso. Estamos preparando esse congresso. Nós já temos confirmado as presenças dos expositores, o Arthur Valadares, acho que muita gente aqui conhece, Eulália Bueno, o Rossando Klinger, Paulo César Fructuoso, Roberta Zagueto, Frederico Menezes, Saulo César e a nossa querida Elza Missano. Esses compõem o quadro de palestrantes do nosso congresso, que vai abordar o tema central: bem-aventurados os que semeiam o bem. E por que esse tema é muito importante? Nós estamos atravessando um período, eu não diria que é difícil, mas nós estamos atravessando algumas turbulências. Vamos fazer uma metáfora. Nós estamos num barco e estamos atravessando uma tempestade e o mar está revolto. Mas nós temos certeza que no leme desse barco está Jesus. Mas Jesus precisa que a gente fique dentro do barco, que a gente compreenda a sua mensagem. E a mensagem do Cristo sempre foi que a gente tem que semear o bem, porque o bem é o amor em ação, é a construção da paz, e é muito importante. Nós precisamos falar do bem, nós precisamos praticar o bem, nós precisamos semear esse bem. Então, por isso que o título do congresso vem com esse bem-aventurados que semeiam bem. E eu vou contar uma coisa a vocês, que quando nós estávamos, a comissão central, à época 4 pessoas, estávamos decidindo como seria o congresso, e uma das coisas a decidir seria qual o tema central. Então, a gente conversou e não tinha nada certo. Olha, deixa para a semana que vem, já é tarde. Na próxima semana a gente pensa em casa e a gente vem cada um com uma proposta, a gente decide aqui. Acreditem vocês, todos os 4 fomos para casa, não tivemos contato um com o outro a esse respeito, mas quando foi no dia agendado, uma semana depois, a gente, depois de tratar de outros assuntos, deixamos o tema por último, porque iria demandar uma discussão. E aí, temos proposta? Temos. Bom, eu pensei em alguma coisa sobre o bem, fazer o bem. O outro, eu pensei como é importante fazer o bem. O outro, bem. E aí ficou fácil da gente decidir, que a gente colocou, bom, bem-aventurado quem semeia o bem. O que é que a gente conclui disso tudo? É a espiritualidade trabalhando para que a gente realize o congresso. Bom, esse congresso, além dos expositores, vai contar com apresentações de arte. Nós vamos ter Ítalo, que eu acho que boa parte de vocês conhecem, lá do Caminho da Redenção. Nós vamos ter Tcherena Brasil, que é uma dançarina. Nós vamos ter o Balai de Poesias. E estava certo o Alma Sonora, um grupo musical lá do sudeste do Paraná, porém, infelizmente, o vocalista desse grupo, ele teve um AVC. E aí, por orientação médica, ele está proibido de viajar, consequentemente não virá. Então, essa atração, a gente teve que fazer uma reestruturação e ela não vai se apresentar, razões óbvias, né? Nós não podemos exigir que ele faça isso, e também a apresentação de um dueto, Tim e Vanessa, que é de Minas Gerais, eles vêm para cá para brilhantar o nosso congresso. Bom, o congresso, as inscrições estão ocorrendo aqui na casa, na secretaria está aí, é só quem quiser se inscrever, se inscreve. Nós temos também a inscrição na federação, ou presencialmente, ou por telefone, sem problema nenhum, e também pelo site. Tem lá um site que nós criamos, Congrese,
Congresso Espírita Sergipe, congresso.com. Abre lá, tem toda a programação, todas as informações, como se inscrever. Nós temos 3 categorias de inscrição. Nós temos a inteira, a meia e a solidária. Qual a diferença de um para o outro? Bom, a meia entrada, a inscrição que tem o ingresso meia entrada, é para aquelas pessoas que estão abrigadas pela lei com meia entrada. Quem é? Estudante, professor, policial, a pessoa que apresenta deficiência física, maior de 60 anos, e está lá na lei. Então, essas pessoas pagam meia entrada. Quem não se enquadra nessa categoria, consequentemente, vai para inteira. Mas nós criamos uma outra categoria intermediária, que é a categoria solidária. O que é essa categoria? Essa pessoa, além de se inscrever, quando ela se inscreve, vai ter uma redução no valor, e essa pessoa entrega lá no dia do evento, na hora quando for pegar seu acesso, sua pulseirinha de acesso, 2 quilos de alimento não perecíveis, e a gente a federação vai arrecadar esses alimentos. Quando terminar o congresso, a gente vai ver quanto de alimento nós arrecadamos e vamos distribuir para 1, 2, 3. Eu acredito que quem quiser, mesmo se inscrevendo meia, mesmo escrevendo inteira, quiser levar esses 2 quilos ou 1 quilo de alimento, leve, porque a gente vai distribuir para as instituições que têm o trabalho de cesta básica, enfim, para que a gente possa levar um pouco de alimento aos nossos irmãos. O valor das inscrições são, respectivamente, meia entrada 120, a solidária 160 e a inteira 240. É uma coisa assim que a gente muitas vezes pensa, porque para algumas pessoas esse valor é irrisório. Mas nós sentimos muito quando pessoas que têm um poder aquisitivo difícil e que têm vontade de ir para o Congresso, mas a gente se depara com uma coisa muito, eu diria assim, difícil. Por quê? Porque toda a atividade espírita, ela é gratuita, dentro daquele princípio, dai de graça o que de graça recebeu. Mas se nós observarmos, nós estamos aqui no Cristo Consolador, vocês estão enxergando bem? Estão, né? A Energisa vai cobrar do Cristo Consolador o custo de vocês me enxergarem bem, porque tem energia elétrica. Tem a manutenção, tem, enfim, tem série de despesas. Até o copinho de água que a gente bebe tem um custo. E isso tem que ser pago por alguém. E num congresso não é diferente. Nós temos o teatro, vai ser no Teatro Ateneu, tem uma taxa que a gente conseguiu um desconto, mas eu vou até dizer quanto foi, era 60 mil, os 3 dias, a sexta, sábado e domingo, e ficou por 30. A gente conseguiu um desconto, mas mesmo assim, 30 mil é 30 mil. Aí, para que a gente faça a apresentação, muitos expositores utilizam-se da projeção. No teatro, devido à dimensão dele, usar simplesmente um equipamento desse não dá resultado. Quem está lá atrás não enxerga. Então tem que se locar um painel de LED. 15 mil reais. O som, o teatro não disponibiliza. Você tem que alugar o som, a sonorização. 12 mil reais. E por aí vai. Tem passagem, tem estadia dos expositores, enfim. Quando a gente soma tudo isso, você fica num ponto que você diz, bom, e agora? A gente não tem esse dinheiro para fazer. Ou a gente socializa isso através das inscrições, das entradas, ou não faz. A gente acha que é melhor fazer. É melhor fazer por uma série de razões que a gente não precisa nem enumerar aqui, mas qualquer um pode ver. Então, por favor, compareçam. É um evento nosso, vai ser muito bonito. Quem puder e quem quiser também presentear alguém que não possa se inscrever, faça isso, tá bom? Bom, como já foi anunciado, nós vamos falar sobre a lei do progresso. Nós ouvimos o texto lido por nossa irmã, em que está no Evangelho segundo o Espiritismo, cujo capítulo é Há muitas moradas na casa do meu Pai. E a gente fica se perguntando o seguinte, quando a gente olha para o céu à noite, quando está a noite sem nuvens, aquela noite bem limpinha, o que é que a gente vê? A gente vê um sem número de estrelas, não é verdade? Quando a gente estuda, a gente sabe que estamos num planeta Terra, tem outros planetas que compõem os 9 do nosso sistema solar, e nós estamos na Via Láctea, e aí quando a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente tem cerca de 100 bilhões de galáxias como a nossa.
é a parte que nós estimamos conhecer do universo. E também a gente sabe que esse universo está em constante expansão e que o número de planetas, o número de galáxias, ele é um número imensurável. A gente não sabe quanto é. Bom, há pouco tempo o americano, a NASA, lançou aquele telescópio James Webb, e ele está transmitindo imagens de estrelas que deixaram de existir há cerca de 50 milhões de anos. É um negócio complicado a gente imaginar, né? Essas coisas, né? Mas quando a gente olha para o céu, às vezes a luz que a gente está vendo de uma estrela, pode ser que ela não exista mais há muitos e muitos milhares de anos. E isso mostra o que? A grandeza do universo. E isso mostra a grandeza de Deus. No Livro dos Espíritos, a questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? E a resposta vem que é a causa primeira de todas as coisas, o Criador de tudo, e a inteligência suprema de todo o universo. E tem que ser uma inteligência. Bom, visto que Deus é a inteligência suprema, não coaduna com a ideia de inteligência algo estático, algo que não evolua, algo que não progrida. E aí nós podemos entrar nessa questão, eu não diria filosófica, mas de observação. Bom, se Deus é perfeito, ele não precisa progredir, não é verdade? Mas é Deus. E quanto a nós? Nós temos uma série de defeitos. Basta que a gente olhe para dentro de si, para que a gente fique diante do espelho da consciência, que nós vamos enxergar um ser imperfeito. Então nós precisamos progredir. E também, quando a gente vai lá para o capítulo 5º do Evangelho de Mateus, lá no finzinho, Jesus diz: sede perfeito como perfeito é vosso Pai. É o último versículo do capítulo. Se Jesus está orientando isso, e ele coloca o verbo no imperativo, sede perfeitos, a gente percebe que nós temos essa capacidade, e aí em outro ponto ele diz: vós sois deuses, que brilha a vossa luz, nesse mesmo capítulo. Então a gente começa a perceber que é natural que todos nós tenhamos que progredir. E o Espiritismo, Kardec trata da questão das leis morais, lá na quarta parte do Livro dos Espíritos. E uma coisa que a gente precisa observar, o livro, a codificação, ela é magistralmente elaborada num crescendo de raciocínio. O Livro dos Espíritos começa com as causas primeiras: Deus, a Terra, o universo. Depois nós vamos para o mundo dos espíritos, mundo material, influência, tudo. E lá no finalzinho a gente tem o quê? Essas leis morais, as leis que dominam o universo. E por que isso é importante a gente citar, a gente compreender? Porque muitas das vezes a ideia que a gente tem de Deus, ela não coaduna com Deus. Claro, nós somos imperfeitos. Porque muitas das vezes nós queremos que as leis de Deus atendam às nossas necessidades. Não é verdade? Porque o que acontece conosco e no nosso entorno, muitas das vezes, o que é muito comum, nós não temos compreensão da serventia, da utilidade. Puxa vida, por que uma pessoa nasce cega, aleijada? Por que um maremoto, um terremoto, um tsunami desse explode? Por que a gente tem uma guerra, como estamos tendo agora, várias guerras, mas, digamos assim, a mais famosa, vamos chamar assim, é aquela da Ucrânia? Como é que uma pessoa decide invadir o outro país, lança bomba, tudo, e aí a gente sabe que lá tem pessoas que, puxa vida, tem crianças recém-nascidas, que não sabem nem o que é Rússia, nem o que é Ucrânia, e cai uma bomba em cima da casa que ele habita, e ele muitas vezes nem morre, mas fica aleijado, sofre muito. E a gente fica pergunta, puxa vida, mas quando é que vai estar o progresso nisso? E esse mundo cada vez pior? Como é que um mundo tão cruel, pessoas tão más, tudo, e a gente, onde é que está esse progresso? Então a gente precisa entender essa lei do progresso. Bom, vamos então para uma coisa, o progresso. Um autor, um filósofo francês, ele diz o seguinte: o lema é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Tanto é que ordem e progresso da nossa bandeira vem dessa linha filosófica, que foi uma frase de Auguste Comte, um filósofo positivista francês. Então, ele está definindo ali que o progresso é uma lei.
É uma lei em que essa lei tem por princípio o amor, ela é ordenada na sua base e o progresso é o fim dessa lei. Então, quando a gente analisa Comte, a gente percebe o seguinte: bom, tudo progride, porque o progresso é uma lei, o progresso é o fim e tudo progride. Muito bem. Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Isso está em O Livro dos Espíritos, lá na questão 222, num comentário que Kardec faz. O que Kardec está comentando aí? Que o Espiritismo, quando a gente estuda o Espiritismo nos mostra de forma inequívoca que tudo progride. Tudo, absolutamente tudo no universo progride. E que esse progresso sempre existiu. E que essas ideias, elas estão, digamos assim, no nosso íntimo. É inata no ser humano, da criatura. Porque nós sentimos isso. Nós sentimos que tudo progride. Então, o Espiritismo nos mostra o que é esse verdadeiro progresso. E a gente precisa aprofundar essa ideia. E lá, nessa parte que estuda a lei do progresso, Kardec pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Kardec pergunta aí o seguinte: bom, por que esse progresso, será que ele é fruto do ensinamento? Será que a gente está aprendendo nas escolas filosóficas, nas religiões, na ciência? O que é isso? E a gente começa a perceber a origem, a natureza da revelação espírita, que começa com a ciência. Kardec, até então o professor Hipólito, um cientista, ele vai investigar aqueles fenômenos. E ele começa num crescendo de raciocínio, utilizando a lógica, ele vai progredindo para o entendimento daquilo. E mais tarde ele pergunta, veja que está na questão 779, o Livro dos Espíritos ele teve 2 edições. A primeira, 18 de abril de 1857, e ele tinha originalmente 560 questões. Mais tarde, em 1860, em 18 de março de 1860, ele tem essa edição que a gente conhece hoje, 1018 ou 1019, há um, mas, vamos lá, 1000 questões, vamos arredondar para a gente não ficar nessa celeuma. Então, essa pergunta foi feita na segunda parte, já depois de alguns estudos. E aí ele pergunta, esse negócio, a força para progredir, o que nos leva ao progresso, é o que é fruto de uma instrução, de um aprendizado, ou é uma coisa que está em nós, áurea o homem em si mesmo? Bom, a resposta que a espiritualidade deu foi o seguinte: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. A gente vê isso. A gente vê isso patente. Quem é mãe aqui, quem é avô aqui, quem é pai, vai ver que acompanhou o nascimento de uma criança e a gente percebe o quanto a criança começa a captar do seu entorno, a compreensão das coisas, ele começa a aprender um idioma, a falar. É um progresso, não é? Muito antes dele ter o entendimento de ciência, de educação, de qualquer outra coisa. Ele reconhece as pessoas, reconhece tudo. Então, é por isso que está em si mesmo naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Daí porque é necessário que nós sejamos um animal social. É necessário que nós estejamos juntos uns dos outros. É necessário que auxiliemos uns aos outros nessa construção do conhecimento, da transformação moral e, em outras palavras, do progresso. É fundamental que a gente compreenda isso. E uma vez compreendendo essa necessidade, nós temos, sim, que auxiliar sempre. Está sempre disposto a ensinar o outro. Por isso que a doutrina espírita, ela nos convida a buscar a lógica, a buscar o raciocínio, a estudar. Não é que uma doutrina, uma religião seja melhor do que a outra. Você já ouviu dizer que o espiritismo tem um tríplice aspecto. Ele é ciência, dessa ciência a gente começa a pensar, a raciocinar, surgem então conceitos filosóficos,
dessa observação científica, e a culminância disso, a ciência, com a religião, essas reflexões de observação e de raciocínio e de lógica, vão nos levar à elevação do progresso, que é ter o sentimento religioso. Então, a doutrina espírita, ela é um pouco diferente das outras. Por quê? Porque algumas filosofias religiosas, vamos chamar assim, elas simplificam de tal maneira que não mostram a necessidade da gente progredir, da gente buscar o autodesenvolvimento, de buscar a reforma íntima. Por isso que em O Livro dos Espíritos, na questão, salvo engano, 919, se não for, me perdoe, Kardec pergunta qual o meio mais prático e eficaz de passarmos por esta vida, aprendermos e não sermos arrebatados pelo mal. Aí a resposta vem de Santo Agostinho, inclusive o autor do texto da leitura de hoje, diz: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E esse autoconhecimento é uma forma de progredir, porque nós estamos investigando a nós mesmos, as nossas deficiências e colocando em prática essa mudança. Consequentemente, a busca de Deus é inata no ser. No fundo, quando a gente progride, quando a gente pensa, quando a gente usa lógica, quando a gente usa a razão, quando a gente busca sentimentos, nós estamos buscando Deus em nós. Porque a gente se engana muitas vezes na concepção de Deus, porque a gente procura Deus num centro espírita. A gente procura Deus num templo católico, num templo evangélico, num templo budista. Tem pessoas que procuram Deus em livros, na natureza. Enfim, nós procuramos Deus de múltiplas maneiras. E a gente esquece de procurar Deus onde Ele está. Ele está dentro de nós. Mas para que a gente consiga enxergar isso, é preciso que a gente se enxergue como uma criatura de Deus, ainda imperfeita. Não tem aquela história? Filho de peixe? Peixinho é. Filho de Deus? Deusinho é. Só que nós somos um deusinho ainda cheio de defeitos. Mas a gente chega lá. Agora é preciso que a gente vá nessa busca constante, que na verdade é o progresso. Mas, quando a gente tenta entender isso, e aí tem uma frase que, eu vou dizer logo onde está lá em Leon Denis, num livro fantástico chamado O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Leon Denis, ele escreve o seguinte: na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso. De alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Isso é muito bonito. Porque quando a gente pensa ali, não é que uma planta vai se tornar uma pessoa. Não é que eu vou olhar para um cactus, um mandacaru, né, um facheiro, vai estar lá, está Júlio. Não, não é isso. Aquele princípio inteligente que habita aquela estrutura, ele se adequa àquela estrutura pelo seu estágio evolutivo. Como tudo evolui, como estamos sob a égide da lei do progresso, nós vamos evoluir e aquele princípio inteligente, mais tarde, precisa de uma nova organização, de uma nova estrutura. E aí, por isso que ele diz que a inteligência dormita na planta. Por que um girassol acompanha a luz do sol? Eu não vou dizer que é inteligência, eu não vou dizer que é instinto, mas queira ou não queira, existe um princípio inteligente que atua ali, que faz com que isso ocorra. Por que uma planta, se a gente virar de cabeça para baixo num vaso, ela vai envergar? Porque há um princípio inteligente que enxerga a necessidade de ali se posicionar. No animal, ele sonha. Os animais são muito inteligentes. E a gente vê escalas. A gente vai lá, por exemplo, podemos pegar uma Laquesia muta, uma surucucu. É muito diferente de um cãozinho. De um beagle, por exemplo. Por quê? Porque está numa escala evolutiva diferente. Agora, no homem, como ele diz, no homem acorda. Porque a gente tem o pensamento organizado. E a gente começa a ter a noção do bem e do mal. Ter a noção. Se vai decidir pelo bem ou decidir pelo mal, isso é uma coisa de livre-arbítrio. Mas a gente não mais pode dizer que não conhece. Porque todos nós, e aí onde é que a gente tem a certeza disso? Quando Kardec pergunta,
Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então todos nós temos a consciência do que é certo e o que é errado. Se nós fazemos o errado ou o certo, é uma questão de escolha, de livre-arbítrio. Estão compreendendo? Mas vamos adiante. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser o átomo. É a gente vê aí a lei do progresso. Tudo começa lá no princípio. É questão que Kardec, o Espiritismo, nos ensina que nós somos criados, todos nós, quando eu digo todos nós, todas as criaturas, simples e ignorantes. E nós começamos a evoluir. Quando a gente pensa, hoje, aqui, agora, o que nós somos aquilo que de melhor conseguimos construir. E quando a gente olha para o espelho da consciência, é complicado, né? A gente tem muito que aprender ainda, muito que fazer. Admirável lei de harmonia que vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Onde é que está escrito isso? No Livro dos Espíritos, na questão 540. A gente viu a leitura aqui do Evangelho. Como é que eu vou entender se eu apenas observar o contexto do hoje? Como é que eu vou entender a destruição de uma cidade, de um país, por um terremoto? Há pouco tempo atrás ocorreu na Turquia um terremoto, uma magnitude terrível, e que levou abaixo cidades, levou destruição, tudo. Aí a gente pensa, mas como é que isso está progredindo? Está sendo destruído. Mas como o próprio texto diz, até a própria destruição é o progresso. Por quê? Porque nós precisamos ter uma visão macro de tudo isso. Não uma visão estreita do presente, mas nós precisamos entender. É só a gente ver o seguinte, puxa vida, há milhares de anos atrás, nós não tínhamos esse oceano na configuração que temos hoje. Nós tínhamos a Pangeia, a América, as Américas, tudo, a Europa, a África, era tudo um corpo só. Foi preciso que ocorresse o quê? Ocorresse fenômenos geológicos para que houvesse a separação. E nós influenciamos, está aí, nós estamos com um problema sério na questão da conservação do meio ambiente. Mas tudo isso, pelo poder de Deus, pelo significado que é Deus, tudo isso deve estar sob controle, eu tenho certeza disso. Agora, há consequências, e a gente precisa estar cônscio disso. Muito bem. Seguindo adiante nosso raciocínio, a gente vai ver o seguinte. Isso quem nos diz é Dona Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor. Olha o que é que Joana observa disso aí. Dos automatismos primitivos nas fases iniciais da busca da sensibilidade, o ser passou para os instintos básicos. Os instintos básicos. Quando a gente olha, por exemplo, eu falei num surucucu, ele quando vê um lagarto, um pequeno mamífero, ele enxerga ali o quê? Comida. Ele precisa comer. Então ele vai e abate. Sem o menor sentimento. Muitas vezes a gente, desavisadamente, nós enxergamos nisso crueldade. Não é? Quando um tubarão pega uma pessoa na praia, a gente diz, puxa vida, que bicho mau. Não, não é. Ele não está pegando uma pessoa. Ele está mordendo algo que ele achou que era comida. Ele tem agressividade, não crueldade. Por quê? Porque ele tem ali instintos básicos. Até alcançar a inteligência e a razão. Nossa condição. A inteligência e a razão, o homem. Que o projetarão em patamar de maior significado, quando a sua comunicação se fará mente a mente, adentrando-se a partir daí pelos campos vibratórios da intuição. O que acontece? Quanto mais sensibilidade tem uma pessoa, quanto mais evoluiu, quanto mais progrediu sob o ponto de vista espiritual, mais sensibilidade tem uma pessoa. Por que muitas vezes uma boa música soa aos ouvidos como uma coisa chata, como uma coisa perturbadora? Porque a pessoa não está habituada. A leitura, por exemplo. Quem não está habituado a ler acha uma coisa tediosa, uma coisa, digamos assim,
Até uma tortura ler. Não é verdade? Essa questão da evolução, de você começar a subir. Então, quando essa comunicação se fizer mente a mente, a gente precisa entender isso. Abrindo um parênteses aqui, foi uma coisa que eu sempre me questionei. Nesse momento que a gente está falando, está desencarnando brasileiros, argentinos, espanhóis, árabes, chineses, hindus, russos, não está não? Tá. Chegam no plano espiritual. Como é que eles se comunicam? Essa comunicação se faz mente a mente. Quando a gente adentra a partir daí pelos campos vibratórios da intuição. Quantas e quantas vezes a gente sente uma coisa, não sabe expressar, mas a gente sente aquilo e tem uma precisão do que está sentindo. Não é verdade? E isso chama-se intuição. É daquele ser que progrediu. Quando a gente vai ver, um animal não tem intuição. Não tem intuição. Mas o ser humano tem, porque progrediu. Mas caminhando ainda um pouco mais, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. O que quer dizer isso? É uma coisa que parece até antagônica. Quando a gente vai para a simplicidade, por exemplo, quando a gente analisa um povo que ficou muito conhecido há pouco tempo, os Yanomamis, né? A gente vê que aquele povo vive lá na floresta, totalmente isolado. Eles não usam roupas, eles não têm moeda, não têm dinheiro. E eles vivem assim. Tem uma aldeia que é uma moradia comunitária, todo mundo mora ali. Todo mundo pesca, todo mundo caça, todo mundo planta, todo mundo colhe, todo mundo come. Ou todo mundo passa fome, não é isso? A gente vê a socialização de todos eles. Mas eles não têm filosofias. Eles não conhecem Karl Marx, não conhecem outro qualquer filósofo. Eles não conhecem nada disso, mas o que acontece? Ele, no início, só tem instinto. E qual é o instinto dele? De sobreviver, de ter um semelhante, de gostar um do outro. E, paradoxalmente, a gente evolui, a gente cresce, a gente se intelectualiza e a gente se corrompe. Aí a gente começa a ter o quê? A gente começa a valorar uma pessoa pelo que ela tem, pelo cargo que ela ocupa, e a gente tem muito disso, né? Muitas vezes a gente quer passar por cima de uma pessoa para ocupar o lugar dele, um cargo dele numa empresa, nisso e aquilo, não é verdade? E, estranhamente, quando a gente evolui, quando a gente progride, a gente regride naquilo que é moralmente correto. Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Instrução dos Espíritos, a Lei de Amor. E o que acontece? Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, eu vou ter os sentimentos de acordo com o progresso que eu alcancei. Quanto mais nobre o sentimento que eu venho a alcançar, é porque minha elevação espiritual chegou àquele patamar. Porque é impossível eu nutrir um sentimento, por exemplo, de amor ao próximo. Tanto é que Jesus colocou que você vai ganhar o reino do céu quando você amar a Deus e amar ao próximo. Veja que Jesus colocou em igualdade. Quando perguntaram a ele qual o maior dos mandamentos, a maior das leis, ele disse, olha, ame a Deus, é o primeiro, o mais importante. Mas tem um tão importante quanto esse, amar ao próximo. A gente só vai conseguir amar ao próximo quando a gente tiver o amor próprio, não viciado, não o orgulho, não a vaidade, não o egoísmo, mas aquele amor puro, que é fazer o bem, porque eu sou do bem, porque eu quero fazer o bem. Então a gente precisa começar a encarar isso. E por isso que os sentimentos são os instintos que todos nós temos em nós, lá no fundo, nós temos essa semente, mas precisamos elevar isso. E aí a gente pergunta, a busca de Deus é inata no ser. Nós já vimos isso, não já? Mas só que a escada da evolução, ela se dá, a gente está numa escadinha procurando evoluir. E a gente tem isso como? Nos ins. Por quê? A gente começa com instinto. Um instinto de conservação, um instinto de sobrevivência. Porque nós somos seres encarnados, nós somos animais. E como qualquer animal, nós temos um instinto. Que é para nos conservar. No livro dos Espíritos tem a lei de conservação, mostra muito bem isso. Mas após os instintos, e a gente começa a maturar, nós vamos ter a inteligência. A capacidade de discernir, a capacidade de pensar, onde começa a falar a razão. E a gente vai enxergando algo além dos instintos.
Porque nós temos desenvolvido a inteligência. E depois, acima da inteligência, nós vamos ter o quê? A intuição, que é aquela inteligência que é dada pelos sentidos. Vou dar um exemplo, que é dado pelos sentimentos. Um exemplo desse, mãe. Mãe. Uma mãe, o filho vem a 1 quilômetro. Ela enxergou o filho. Ela olha e espera ele chegar perto e pergunta: o que é que você tem? E ele tem. E não adianta mentir, porque a mãe sabe. A mãe não utilizou de instinto? Não. Não utilizou de inteligência? Não, porque ela não precisou. Ela não formulou nenhuma linha de raciocínio, nenhuma observação assim. Simplesmente ela foi intuída a perceber, balizada por um sentimento forte, o de amor, a perceber aquela necessidade do ser. Então a gente vai ver essa escala evolutiva. Muito bem. Quando a gente assim pensa, Kardec mais à frente, ele pergunta o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Por que Kardec perguntou isso? Porque desde sempre nós tivemos entre nós espíritos que têm uma inteligência, uma capacidade intelectual, tecnológica e por aí vai, mas muito elevada. E, infelizmente, eles utilizam essa capacidade para algo não tão bom. Teve um sujeito que viveu o século passado e ele ficou muito famoso em 1945, mais precisamente no dia 6 de agosto de 1945, numa manhã, quando o mundo conheceu o seu experimento, a sua invenção. Um físico, um jovem físico, que foi inclusive companheiro de Albert Einstein, chamado Robert Oppenheimer. Foi o pai da bomba atômica. Ele tinha inteligência? Tinha. Tinha intelectualidade? Tinha. Mas como foi que ele usou isso? Ele usou para produzir uma bomba. Então ele não tinha a amorosidade, ou seja, o progresso moral ainda não estava inculto nele. É preciso que nós tenhamos os dois. Aí a espiritualidade responde. Decorre deste, ou seja, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Ou seja, o progresso moral, ele decorre desse progresso intelectual. Quando a gente se percebe, quando a gente percebe a utilidade da inteligência, quando a gente encontra um fim bom, útil, belo para as coisas. Mas será que a gente vai dar esse fim, essa finalidade bela, útil, boa para as coisas? Nem sempre. Nós temos o livre-arbítrio. E aí, nem sempre isso ocorre imediatamente. Depois a gente vai ver, né? Poxa vida, eu errei, a gente aprende. Mas na questão seguinte, lá um pouco mais à frente, ele pergunta o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? Por que a gente demora tanto a progredir? Porque quando a gente olha assim, ó, por exemplo, vou dar um dado para vocês. Nós temos no mundo, esse dado, me perdoe, não sei se está atualizado, mas em 2016, 9% da população mundial não comia. Não é que passava fome, não comia. Se a gente pensar 7,2 bilhões de pessoas, 9%, 11% não comia. Isso dá quase 1 bilhão de pessoas. Não comia. Aí, outro dado que eu pesquisei para fazer uma exposição, é que a produção de alimento pronto, comida pronta, aqui é jogada fora. Em um ano, se a gente juntar tudo, dava para distribuir, todos os dias do ano, 380 gramas por pessoa por dia, para todo mundo, não apenas para os 11% que estavam com fome. Ou seja, o problema da fome no nosso mundo não é uma questão de produção de alimento. É uma questão de desperdício, em outras palavras, uma questão de egoísmo. Isso é imoral. Isso é imoral. Então, o que acontece? Qual é o maior obstáculo a esse progresso moral? Qual é o maior obstáculo? Aí a espiritualidade responde: o orgulho e o egoísmo. E aí ele, uma resposta de certa forma longa, eu peguei apenas o mais importante. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se afetua sempre. Claro, você vai para uma escola, você aprende matemática, física, química, você desenvolve seu intelecto. Você vai para o professor Google, você aprende muita coisa. Mas onde é que a gente aprende a amar? Em casa. Com o papai, com a mamãe, com os amigos, com os irmãos.
na evangelização. Então a gente precisa começar a mudar os nossos conceitos de educação. Porque nós temos muitos intelectuais, mas poucos intelectuais com a moral elevada. A gente precisa compreender isso, que essa lei do progresso tem de vir completa. É como um pássaro que bate uma asa só, ele cai. E aí, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem nos diz isso é Paulo, o apóstolo, lá em Romanos. Veja o que ele está dizendo: não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, eu não tenho que me conformar com a situação que eu tenho. Não é se revoltar. Em absoluto, não é se revoltar. É você não se adequar a isso, se conformar com isso, achar que tudo isso é normal. Não é normal uma pessoa passar fome. Não é normal uma manifestação de racismo. Não é normal nenhum tipo de preconceito. Isso não é normal. Isso é absolutamente anormal. Isso é irracional. Então a gente não tem que aceitar isso, mas também não é se revoltar. Não é devolver a mesma moeda. Lembra aquela questão de oferecer a outra face que Jesus fala? Então o que é que Paulo pede para a gente fazer? Transformai-vos pela renovação de vossa mente. Se transforme. Porque quando a gente quer mudar o mundo, eu tenho que pensar em mudar a mim mesmo. Porque se eu mudo, ele muda, ele, ela, daqui a pouco somos muitos a mudar. E nós funcionamos como aqueles exemplos. Jesus, por que a mensagem dele é forte? Por que a mensagem dele sobrevive ao tempo? Ele escreveu algum compêndio? Não. Ele exemplificou. Eu nem sei se o que Jesus disse foi daquele jeito. Mas isso não importa. O que importa é o exemplo que ele deixou. O exemplo que ele deixou. Então isso transforma. Então ele pede: transformar pela renovação de vossa mente. Para que experimentei? Para que a gente possa experimentar o quê? Qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Nós só conseguimos compreender o bem quando nós praticamos o bem. Porque senão ele não tem sentido. Senão não tem sentido nenhum. A gente precisa começar a entender isso. E a época atual é de transição. Todo mundo fala em transição planetária, né? A gente acha que vai acontecer num minuto, num segundo. Hoje é assim, amanhã não vai ser mais. Não, não é isso. A transformação paulatina, gradativamente nós vamos nos transformando. E veja, nota-se pelas disposições morais e, sobretudo, intuitivas da nova geração, muita gente se recusa, mas eu acredito piamente que o dia de hoje foi melhor do que o dia de ontem. E o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Qual é o problema? O problema é que o mal faz barulho. O mal faz barulho. Hoje eu tomei conhecimento que um grupo de cientistas brasileiros desenvolveu uma técnica barata e até então eficaz para tratar o câncer de pele. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram falar da chacina que ocorreu no Guarujá? Ouviram? Lá em São Paulo? Ouviram, né? Ouviram. E a gente só vê isso. Como dizia Luther King, o mal faz barulho, o bem é silencioso. A gente vê uma semente, ela cresce em silêncio, se transforma numa árvore. Uma motosserra faz barulho, derruba uma árvore. A criação é silenciosa, constante. A destruição é barulhenta. Então, a gente precisa encontrar isso. E ele continua. Ela distingue-se pela inteligência e razão precoces, sentimentos do bem e crenças espiritualistas. A gente pode ver, existem muitas e muitas crianças dando exemplo para nós. Um dia desse eu vi um vídeo de um garotinho em que a mãe oferecia para ele a refeição e oferecia um polvo, um peixe. Ele dizia: não, mamãe, a gente não pode matar os animais, ele é um ser vivo. A mãe chora depois. O que a gente está vendo são espíritos evoluídos que estão vindo para cá para coordenar essa transição. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente os apovoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Onde é que está isso? Isso está na Gênese, nos tempos são chegados. Claro, a gente fala muito em mudar o mundo, em ter um mundo melhor, mas não é um mundo, não. Não, o mundo está mudando. O mundo tem um terremoto aqui, outro ali, para as camadas se ajustarem, para não ter mais terremoto.
Tem uma temperatura que cresce aqui e acolá, mas vão se equilibrando para que tenhamos um mundo fisicamente mais estruturado. Mas quem precisa mudar para que o bem reine somos nós. Quem faz o mundo bom ou mal são as criaturas, boas ou más. A gente precisa entender isso. E quando a gente imagina isso, vem lá, o amor